Saudo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, Senhor, falando grandemente aí através da boca dos irmãos e nos faz refletir nesses momentos. Por isso a importância de estar ligado, de estar anotando e, se possível for, estar voltando às palavras. E muitas palavras vão se renovando, porque não basta conhecer a Bíblia, conhecer a palavra. As palavras do Senhor, elas ganham vida quando, através do Espírito Santo, são comunicadas. E assim clamamos a Deus, porque não somos melhores que ninguém, muito pelo contrário, somos chamados e escolhidos, e a palavra fala que não são muitos os sábios, não são muitos os nobres, não são muitos os ricos, mas são os loucos, são os doentes, são os pecadores, ou que assim também reconhecem diante de Deus, porque na verdade todos somos pecadores. E a sabedoria não é nada diante de Deus, é loucura, mas a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Por isso que ele chama e ele confunde, e ele faz com que nós sejamos transformados por meio desta palavra, que muitos não entendem, que é uma palavra viva, uma palavra de vida. É uma palavra que contém enigmas e mistérios que vão sendo revelados aos pequenos, aqueles que reconhecem a soberania de Deus. Os irmãos podem ir abrindo no livro de Jonas, no Velho Testamento. Depois de Ezequiel, você entra ali em Daniel, Oséias, parece que tem ali um livro menor, Joel, Amós, aí depois vem Jonas. E aos irmãos que não leram, mas já escutaram falar, porque Jonas e a baleia, ou um peixe grande, é mencionado, mas é bom os irmãos lerem, assim como ali foi citado agora Noé. E realmente a irmã, quando fala, não sei se 80 ou 100, a irmã está certa, porque a maioria fala que é 120 anos, e não é verdade, porque no final do capítulo 5 fala que Noé tinha 500 anos, e ele gerou os filhos, e ao dilúvio ele tinha 600, e fala que os filhos ajudaram ele. Então, de fato, tem que ter menos de 100 anos, né? Até os filhos ficarem na idade madura para ajudar. Ninguém sabe ao certo, mas assim, muitos têm conjecturado e trazido ali menções na palavra, usando a própria palavra, às vezes até de uma maneira que nos traz ao engano. E assim, em Jonas, capítulo 1, vou ler os 5 primeiros versículos por enquanto. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Até aqui por enquanto, irmãos. Aleluia. A palavra do Senhor veio a Jonas. Mais à frente fala, Jonas responde ali ao capitão e fala que é hebreu e que teme ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra.
Então Jonas era um servo do Senhor, porque temer ao Senhor aqui nesse ponto se refere a ele ter um profundo respeito, uma obediência, uma servidão, tanto é que a palavra do Senhor veio para Jonas e deu uma ordem direta a Jonas. Na verdade, algumas ordens: levanta-te e vai àquela cidade, clama contra ela, leva ali, convoca aquele povo, grita em alta voz, brada, exclama, protesta, pregoa a minha palavra, segundo o que Deus assim o dara. Mas aqui no texto, no livro, não menciona, e muitos aí ainda falam, e de fato Nínive era uma cidade que era um povo ali inimigo, contrário, mas aqui não menciona. O fato onde o Senhor aqui deixou registrado inicialmente é que este homem de Deus, esse servo de Deus, foge, ou seja, vai para longe da presença do Senhor, como se isso fosse possível fisicamente falando, irmãos. Então, fisicamente é possível, mas espiritualmente é impossível nós fugirmos da presença de Deus. Ainda que eu desça no mais fundo abismo, ou ainda que eu me eleve ao mais alto do céu, das montanhas, das cavernas ou das grutas, ainda assim enviarei uma serpente a te picar. Menciona na palavra do Senhor, quando assim ele o deseja, o Criador do céu, terra e mar. Não tem como fugir do Senhor, aquele que tem o chamado, aquele que foi chamado a ir proclamar. E todos nós fomos, irmão. Muitos pensam que são chamados só para viver o amor de Deus, só para ser um crente em Jesus Cristo. Mas Jesus é o mestre, e os seus discípulos, que são todos aqueles que dão ouvidos e praticam ali a palavra dele, e ele nos chamou para isso. Ele nos chamou para ir nos levantarmos segundo a vontade dele, não a nossa, para fazer uma obra que comece em nós mesmos. Assim o Senhor já tem falado conosco, e esta obra ela se dá pelo Espírito Santo numa transformação contínua nesta terra enquanto estivermos de pé. Não é apenas aceitar Jesus, participar de cultos, participar de igreja, ou até mesmo, quem sabe, pregar, ou até mesmo o Senhor usar em mistérios, em profecias, em revelações, em visões, seja o que for, irmãos. No meio social, vamos fazer filantropia, vamos entregar isso ou aquilo aí na rua, cobertores no frio, quentinhas, e pensam que estão fazendo a obra de Deus. Mas Deus falou para tu te levantar e ir proclamar, seja onde for. Acontece que o Senhor tem nos chamado a fazer a obra dele. O Senhor tem nos chamado para ser como atalaia, porque o discípulo é atalaia, e o da atalaia fica ligado com o Senhor para ir anunciar aquilo que ele quer, seja da maneira que ele quiser. Só que para fazer isso tem que estar na ligação com o Senhor. Hoje já foram faladas aqui palavras do Senhor, e aqui referindo ali até mesmo no texto da leitura em Romanos 8, onde fala que na carne é impossível agradar a Deus. Depois o irmão evangelista também mencionou: os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E nesse momento, mesmo Jonas sendo um homem de Deus, ele deu lugar ali à sua carne, à sua vontade, ao seu desejo, e se opôs ali à vontade do Senhor, como se ele pudesse fugir da vontade de Deus, porque por mais que eu fique longe, distante das coisas de Deus, mas quando tem uma semente, quando tem um chamado, quando tem ali algo especial de Deus em nossas vidas, e aqui eu creio que todos que estão escutando neste momento, e mesmo que em algum momento venha escutar esse áudio, caso o Senhor assim determine, é porque tem um chamado.
E esse homem era um homem temente a Deus. Esse homem servia a Deus. Esse homem andava com Deus, porque se ele era temente a Deus, e Deus falara com esse homem, porque Deus não dá uma ordem para qualquer um dessa maneira. Para dar uma ordem dessa maneira, tem que estar na ligação, tem que estar no temor com Deus, tem que estar ali procurando se revestir das armaduras. No entanto, a armadura de Jonas ali não estava totalmente em revestimento, porque se assim estiver, ele não ia se opor dessa maneira. E até estranhamos no primeiro momento como ele pode ter feito isso, se Deus mandou ele fazer. Acontece que, irmãos, quantas vezes nós estamos se opondo ao chamado de Deus, estamos se opondo ao ID, estamos se opondo àquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, por nós assim confrontarmos a Deus, não o que o pastor fala, não o que o missionário, não o que fulano A, B ou C está falando, mas sim aquilo chamado real, verdadeiro, aonde o Espírito Santo nos quer guiar, nos quer conduzir, nos quer revestir com esta armadura que a irmã Kátia trouxe aqui, ali em Efésios 6, para proclamar o evangelho de paz. Mas para isso eu tenho que estar revestido com a couraça, com o capacete, com o escudo da fé, com a espada da palavra. Tem todo um processo, tem todo um crescimento, tem que ter renúncia, tem que ter intimidade espiritual. Aleluia! E quantos mesmo com intimidade espiritual, quantos mesmo no chamado e caminhando com Deus têm escorregado, porque a batalha ela é contínua, não tem descanso, não tem férias, não tem aposentadoria. Enquanto estivermos caminhando com Deus, nós temos que buscar fazer aquilo que agrada a Ele, porque tem um chamado, tem propósito. Na verdade, Deus até nem precisa do homem para nada, mas é o amor, a misericórdia dele para nos conduzir a levar a mensagem do Evangelho, a nos conduzir, a nos levar a viver como cidadãos no céu na eternidade. Mas para isso vivemos aqui como cidadãos do reino dele. E se nós somos do reino dele, ele é nosso rei, ele é nosso Senhor. E se ele nos dá uma ordem, nós temos que estar atentos, porque não tem como fugirmos da presença dele. Eu posso querer me afastar, e muitos pensam que podem se aproximar de Deus participando de igrejas, ou participando de cultos, ou participando de coisas que proferem o nome de Deus. Só que eu posso estar dentro de uma igreja, posso estar participando dos cultos, até mesmo aqui online, todos os cultos, mas se eu não estiver dando ouvidos à voz de Deus e buscando, clamando pelo Espírito Santo no clamor sincero, rasgando o coração, falando com Deus para que Ele venha nos conduzir e nos fortalecer, não vamos a lugar nenhum, irmão. Pensamos que estamos indo e na verdade pegamos o navio, embarcamos para Tarsis, mas aqui já conscientemente, Jonas sabendo disso conscientemente, mas o estado dele aqui relatado um pouco mais adiante, que diante ele não estava dormindo e começou uma tempestade. A tempestade já estava rolando. Já estavam clamando, o navio estava a ponto de se quebrar. E no versículo 5 fala: porém, diante de todo aquele movimento, daquele balbúrdio, diante das coisas horrendas que se ocorrem na terra, como falou a irmã Fátima, diante dos nossos olhos, irmãos, acontecendo pedofilia, prostituição, todo tipo de coisa terrível se fazendo na terra, coisas que até dizendo são torpes, e nós estamos de braço cruzado. Nós descemos no navio para dormir, estamos dormindo, não estamos batalhando nessa guerra espiritual, irmão. A batalha é espiritual. E se nós não tivermos revestido, nós vamos fazer como Jonas, saindo da presença do Senhor, mesmo que frequentando cultos, não estando na presença de Deus, mesmo que lendo a Bíblia todos os dias, dormindo, mesmo que Deus esteja falando, descendo para o porão, mesmo que Deus esteja no alto.
e falando para cada um de nós: eleva teus olhos para os montes, da onde vem socorro. Não adianta descer o porão, irmão. Não adianta, porque cada vez que eu me afasto de Deus, eu não dou ouvidos ao chamado dele. O que ocorre é que vai cauterizando a mente. É um processo onde vão trocando o certo pelo errado, errado pelo certo, porque as coisas desse mundo enganam. Muitas coisas parecem boas, muitas religiões falam coisas boas, falam de Jesus, falam de Deus, mas acontece que não estão sendo direcionados por Deus, não estão sendo direcionados pelo Espírito Santo para aquilo que é necessário, que é o arrependimento das almas, que é o nascer de novo, que é o fazer a obra do Espírito Santo em nossas vidas, que é o fruto do Espírito estar crescendo, estejamos crescendo em graça e sabedoria diante de Deus. Aleluia. E o fruto do Espírito, onde fala em Gálatas 5, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não, mas prefere seguir a lei do homem, da sabedoria do homem. Não, este homem é de Deus, ele fala a palavra de Deus. Palavras de Deus são enigmas, são mistérios. O Senhor quer nos revelar. O Senhor quer que nós tenhamos intimidade para não fazer como Jonas. Jonas era um homem que Deus falava com ele. Jonas era um homem hebreu lá do povo escolhido. Jonas tinha temor de Deus, mas Jonas estava desligado, estava ali buscando seus próprios interesses, e num determinado momento Jonas desceu um navio para ir contrário de Deus. E mesmo sabendo o que Deus queria com ele. Será que eu não estou pegando o barco, o navio, e indo contrário àquilo que Deus quer, me enganando porque eu participo de culto, porque eu participo de igreja, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu ajudo o próximo, porque na oportunidade Deus me usa, porque Deus me usa nisso, naquilo? Inconscientemente, irmãos. Nem sempre é consciente. Na verdade, a maioria não é consciente. Nós vamos levando e fazendo, e aí vem a tempestade, vem o problema, vem a solução, e ao invés de eu descer aos pés de Cristo, me arrepender de não estar fazendo aquilo que Ele tem me chamado, que Ele tem proposto em minha vida, buscando intimidade com Ele, buscando obedecer a Ele, mesmo sem entender direito, porque à medida que nós vamos buscando, que nós vamos dando lugar, Ele vai esclarecendo à medida que é necessário esclarecer. Aleluia. João 3,8, irmãos, fala que o vento, ele assopra onde quer. Ouvimos a sua voz, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Aleluia. Eu estou dando lugar para nascer do Espírito Santo. Eu estou dando lugar para nascer de novo pela palavra, pelo Espírito de Deus, porque para ver o reino de Deus tem que nascer de novo. Nasço de novo a cada dia. Nasço de novo a cada vez que renuncio a mim mesmo. Eu nasço de novo porque aqueles que não negam a si mesmo estão negando a Cristo. Se eu não negar a mim mesmo, também estou negando a Cristo. Eu preciso negar a mim mesmo, os meus desejos, as minhas vontades, as minhas axiologias, a minha sabedoria, reconhecendo diante de Deus e buscando entender ali os mistérios da palavra, dos enigmas que o Senhor tem nos revelado e aquilo que Ele tem proposto para nós. Aleluia. Senão vamos ficar dormindo no sono da indolência, na morte espiritual, irmãos. Uma morte espiritual que fala na palavra apostasia da fé dos últimos tempos. É uma fé, aleluia, transitória, é uma fé que o homem tem, porque eu creio muito, eu tenho fé. A maioria enche a boca para dizer que tem fé. E a fé não precisa ser grande assim como a boca que está cheia falando. Ela tem que ser do tamanho do grão de mostarda. Conhecida a passagem.
mas desconhecidos seus efeitos. Precisamos, irmãos, digo por mim mesmo, precisamos fortalecer na fé que vem de Cristo para poder fazer a obra dele, porque a obra dele, com esta fé, onde move montanhas, com esta fé como um grão de mostarda que cresce como um arbusto grande e alimenta ninhos alimenta pássaros, e os pássaros se aninham nesse arbusto, porque é Deus que alimenta, é Deus que dá o crescimento, e Deus nos usa por meio desta fé dada por ele, para fazer a obra dele, para obedecer. Uma fé que nos leva, nos conduz à salvação, à vida eterna, revestindo com as armaduras, irmão, examinando a palavra, meditando nas coisas que acontecem ao nosso redor e buscando batalhar na oração, batalhar fazendo a vontade do Senhor, porque os dias são maus, vão de mal a pior, e as pessoas ainda estão tão dispersas, desligadas. E digo, não as que estão no mundo, as que estão na igreja, as que foram chamadas, que conhecem a palavra, que têm o chamado, têm descido num barco, indo ali para onde Deus não mandou, fazendo o que Deus não quer que faça, e quando menos espera, vai estar ali a tempestade, as pessoas jogando as cargas para fora, cada um clamando ao seu Deus, e eu estou dormindo. Estou no sono, estou morto espiritualmente, não tenho força para orar, não tenho força para clamar, não tenho força para levar uma mensagem, uma palavra, porque não passei ali firme com Cristo diante das tribulações, porque as tribulações que nós passamos, irmãos, é necessário para que Deus nos fortaleça para caminhar com Ele, e para que Ele também possa nos usar para o próximo. Através da experiência que Deus nos dá, e não necessariamente a mesma experiência, mas Ele vai nos fortalecendo, Ele vai nos renovando, Ele vai nos capacitando, Ele vai nos dando a palavra. Essa é a armadura de Deus, através da nossa renúncia, da nossa busca, revestindo os nossos lombos, cingir os lombos é se preparando a uma batalha, irmão, contínua. Quando estivermos nessa terra, Deus nos chamou para ser soldados dele, e ele passa a revista nos seus exércitos. Será que estamos sendo aprovados diante de Deus? Mas ainda há oportunidade, porque estamos vivos, por isso dá glória a Deus, a oportunidade de servir a Ele, a oportunidade que, mesmo sendo lançado ali como Jonas foi, diante ali do mar, porque ele reconheceu diante daqueles homens e diante de Deus também, lançado ao mar, Deus teve misericórdia dele, e ele ainda teve a oportunidade de orar e clamar de dentro do ventre do grande peixe, e ainda foi possível ser feita a obra que Deus queria, e Deus agiu de sobremaneira. Esse Deus que está registrado aqui na Bíblia, que muitos não creem, até na história, irmão, ocultam a história, porque várias nações, várias tribos têm registrado que houve um dilúvio. A arca foi achada há muitos anos, tem programa na TV mostrando igual as mesmas medidas, no mesmo lugar. Ainda vão fazer a matéria? Talvez seja, claro. Não vão dar crédito às coisas de Deus em lugar nenhum, nunca. Odeiam a Jesus, e nós também assim um dia odiamos. Acontece que se nós formos amigos do mundo, vamos ser inimigos de Deus, e é necessário nós nos aproximarmos de Deus, porque Ele muda o nosso entendimento, Ele muda o nosso desejo, Ele muda a nossa vontade. Quando a gente menos espera, aquilo que a gente adorava, que a gente amava neste mundo, passa a mudar, passa a não ser mais, porque tem coisas que nós amamos, que nós adoramos, que achamos que não tem importância, mas está nos afastando de Deus. Quem está de pé, cuide para que não caia, porque a misericórdia de Deus foi ali com Jonas. E nós não sabemos os propósitos, as misericórdias, porque lembro agora, o Senhor me faz lembrar de outro profeta que nem cita o nome na palavra, se eu não me engano, lá em 1º ou 2º Reis, falando que ele fosse por um caminho para entregar ali uma mensagem, para fazer a obra, e para que ele voltasse pelo mesmo caminho.
para não parar, para não comer, para não fazer mais nada, apenas ir fazer o que tinha que ser feito e voltar. No entanto, ele deu ouvidos a um outro homem profeta, dizendo que ele deveria parar, que Deus havia falado com ele. Deus tinha ordenado que ele não fizesse, veementemente, e Deus tirou a vida daquele homem, com um leão assim, tirando a vida dele. Então a misericórdia de Deus não se estendeu, tem os seus propósitos, tem a misericórdia, Deus tem tido sobre nós, porque Ele nos chamou para nos transformar, nos chamou para fazer uma obra em nossas vidas, fazer uma obra na vida dos nossos, dos próximos, daquele que Ele assim determinar, não preocupados com o que é a vez de falar, com o que é a vez de fazer, mas preocupados em agradar a Deus. E só podemos agradar a Deus se for no Espírito, pelo Espírito Santo, nascendo de novo, reconhecendo dia a dia, reconhecer não apenas com a boca, agradar não apenas com a boca, mas com a obediência. Amém, irmãos? Até aqui, Senhor tem falado. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.